O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa do evangelista São Lucas, esse homem apaixonado por Jesus e ganha dele uma grande missão: levar o Evangelho, a palavra, a todas as criaturas, de modo particular, aqueles que são pagãos, aqueles que estão distante daquela religião a qual Deus por primeiro quis revelar-se, o judaísmo. Hoje o Evangelho, nós vemos Jesus fazendo ali o envio dos 72 discípulos. Primeira coisa que devemos lembrar com este Evangelho é que o nosso Deus, Ele escolheu para si a condição de missionário. O nosso Deus, encarnado em Jesus Cristo, Ele vai do céu à terra, vem do céu com o envio do Pai, missionário. Por isso, missionário para nós não é uma possibilidade. Missionário para nós é uma identidade. Somos missionários, porque o nosso Deus é um Deus missionário. Mas não é uma missão que corresponde apenas ir a terras estrangeiras, mas uma missão muito maior, muito mais importante. Uma missão de sair de mim para ir ao encontro do outro. Esta é a primeira, a maior e a mais importante missão. A missão não significa romper fronteiras geográficas. A missão verdadeira significa romper a fronteira do nosso egoísmo, que tantas vezes nos amarra em nós mesmos. A missão começa com a coragem de ir ao encontro do outro. Mas parece que no Evangelho, Jesus ele não está preocupado apenas de dizer que os seus discípulos são missionários, mas ele quer que eles compreendam o modo como eles devem ser missionários. E a imagem que ele usa é: eu vos envio como ovelhas, como cordeiros no meio de lobos. Muito interessante. Ele não diz: eu coloco vocês como caçadores no meio dos lobos, para que vocês possam apanhá-los. Isso daria numa guerra. Eu não coloco vocês como maiores, mais fortes entre os lobos. Olha a imagem. Eu coloco como cordeiros, como ovelhas no meio de lobo. A imagem é o lobo, um animal mais forte, mais feroz, astuto. A ovelha, o cordeiro, destinado ao matadouro, um animal mais frágil. E ele segue justificando essa imagem, dizendo: não leve 2 bolsas, 2 sandálias, vá confiando no meu sustento. Por isso, na missão, ir ao encontro do outro, ser evangelho para o outro, ser cristão,
Se tem uma coisa que nós vamos provar sempre, são as nossas fraquezas e impotências. A gente precisa ter isso muito claro, porque na vida de missionários, quantas vezes nós nos frustramos porque percebemos a fraqueza, e ela é condição do missionário. Quando o missionário sabe-se fraco, ele precisa contar com a graça de Deus. Agora, quando ele sai muito forte, muito confiante, ele não consegue fazer da vida dele uma experiência de Cristo, uma experiência com Cristo, porque está apoiado nas suas forças. Quantas vezes nós fazemos tantos propósitos, seja na comunidade, seja na paróquia, e experimentamos fracassos, e nessas horas somos pensados a julgar: Deus não deve estar comigo, Ele deve ter me abandonado. Muito pelo contrário, Deus está aqui comigo. É que eu me ausentei dele, fiquei demais só comigo, e por isso fiquei tão confiante. A minha confiança não pode estar nos meus projetos, a minha confiança não pode estar nos meus cálculos, a minha confiança deve estar no sustento do Senhor, que nunca me abandona. Concluo a reflexão de hoje dizendo: nessa experiência da vida como missionários que somos, desde que viemos para Deus até o caminho que estamos fazendo de volta para Ele, quantos momentos da nossa vida nós provamos a falência? E a pergunta que deve sempre nos acompanhar: qual desses momentos Deus nos faltou? Em qual desses momentos Deus nos abandonou? Sabemos que se estamos aqui agora, é porque Ele nunca nos abandonou. Ele não nos poupou, verdadeiramente ovelha entre lobos. Mas o lobo nunca nos devorou, porque o sumo pastor, ele guarda as suas ovelhas, ele nos acompanha. Hoje peçamos ao Senhor a graça de reassumirmos em nós a nossa vocação missionária, e de modo particular a missionariedade de rompermos com as nossas seguranças, de sairmos dos nossos presídios existenciais e pedirmos a Deus a ousadia de ir ao encontro dos irmãos, de irmos numa terra estrangeira que o documento de Aparecida no Ceilã chamou de terra do nosso próprio coração, quando tem tantas coisas ali que nós ainda não tivemos coragem de encarar e de enfrentar. Ali precisa ser uma terra evangelizada. Que o Senhor nos sustente nesse dia para vivermos essa palavra e, sustentado na sua força, irmos ao encontro do projeto e do sonho dele para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.